A Casa do Riso na Serra do Cipó. Esse relato foi compartilhado por Cecília, uma arquiteta que decidiu passar férias explorando os pontos históricos e naturais da Serra do Cipó, em Minas Gerais. O que deveria ser uma viagem tranquila, acabou se tornando a experiência mais assustadora de sua vida. Cecília sempre foi apaixonada por arquitetura antiga e histórias de locais abandonados. Durante sua estadia, ouviu falar de uma casa no alto de uma colina, conhecida por sua construção peculiar e pelos mistérios que a cercavam. Os moradores locais a chamavam de Casa do Riso, pois, segundo eles, durante a noite era possível ouvir gargalhadas vindas de lá. Curiosa, Cecília decidiu visitar o lugar. Pegou o carro e subiu a estrada de terra batida até encontrar a entrada da propriedade. O portão enferrujado estava entreaberto, rangendo com o vento. A casa, embora imponente, parecia sufocada pela vegetação que a cercava. Com sua câmera em mãos, Cecília começou a explorar. O interior da casa era uma mistura de beleza e decadência. Paredes com pinturas desbotadas, um grande lustre caído no chão e janelas que deixavam a luz do pôr do sol projetar sombras inquietantes. Em um dos corredores, ela encontrou retratos antigos, homens e mulheres com expressões sérias, mas um detalhe a perturbou. Todos pareciam ter os olhos levemente borrados, como se as pinturas estivessem tentando esconder algo. Enquanto observava os retratos, ouviu o som de risadas ao longe. No início, parecia o vento, mas a entonação era clara, quase zombeteira. Pensando ser apenas sua imaginação, Cecília continuou explorando. Ao chegar à sala principal, sentiu um frio intenso, apesar do calor do lado de fora. A risada voltou, agora mais alta e mais próxima. Ela ligou sua lanterna, pois a luz natural já não iluminava tanto o lugar. Naquele momento, viu algo que a deixou sem ar. Uma silhueta de uma mulher parada no topo da escada. A figura parecia observá-la, imóvel, mas Cecília tinha certeza de que o som da risada vinha daquela direção. Decidiu sair, mas ao se virar, tropeçou em um objeto no chão. Ao apontar a lanterna, percebeu que era um espelho quebrado. Entre os cacos, viu reflexos de algo que não estava ali, várias pessoas a cercando, com sorrisos largos e olhos escuros. Sem pensar duas vezes, Cecília correu para a porta. As risadas agora ecoavam por toda a casa, se misturando em diferentes timbres, de crianças, mulheres, homens. Era como se a própria casa estivesse rindo dela. Quando finalmente alcançou o carro e acelerou para longe, ainda podia ouvir as gargalhadas na distância. Desde então, Cecília nunca mais voltou à Serra do Cipó. Mas, sempre que passa por um espelho quebrado, sente uma presença familiar, como se aqueles sorrisos ainda a observassem. A sombra do cemitério de Pedra Azul. Esse relato foi compartilhado por Eduardo, um motorista de caminhão que cruzava regularmente o interior do Espírito Santo, passando por vilarejos isolados e estradas desertas. Ele jurava que uma noite em particular mudou sua vida para sempre. Eduardo estava acostumado às viagens noturnas. Naquela noite, seguia por uma rota pouco movimentada nas proximidades de Pedra Azul, uma região conhecida pelas formações rochosas e pelas histórias de assombração. Era tarde, quase 3 da madrugada, quando seu caminhão começou a apresentar problemas. Sem escolha, ele estacionou o veículo no acostamento, próximo a um pequeno cemitério cercado por um muro de pedras desgastadas. A luz da lua iluminava o local, revelando cruzes antigas e túmulos cobertos por musgo. Eduardo saiu do caminhão para verificar o motor, mas enquanto trabalhava, sentiu uma estranha sensação de estar sendo observado. Ao olhar para o cemitério, notou uma figura escura parada entre as lápides. Pensou que fosse apenas um jogo de sombras, mas ao piscar, percebeu que a figura agora estava mais próxima, embora não houvesse som de passos. Eduardo tentou ignorar, concentrando-se no motor. Mas então ouviu um som baixo e arrastado, como se algo estivesse raspando pelo chão. Virou-se rapidamente e viu a figura parada do outro lado do muro, a poucos metros de onde ele estava. Não era possível distinguir detalhes, apenas que era alta, magra e completamente envolta em escuridão.
como se absorvesse a luz ao redor. Tentando manter a calma, Eduardo voltou para o caminhão. Quando entrou na cabine e tentou dar a partida, o motor não respondia. Foi então que ouviu um sussurro vindo do lado de fora. Você não deveria estar aqui. O coração de Eduardo disparou. Ele fechou as janelas e trancou as portas, mas os sussurros continuaram, agora vindos de todos os lados, repetindo a mesma frase. Olhou pelo retrovisor e viu a figura escura parada atrás do caminhão, agora muito próxima. Era como se estivesse observando diretamente através do vidro. Desesperado, Eduardo tentou mais uma vez ligar o caminhão. Desta vez, o motor rugiu, e ele acelerou sem olhar para trás. Mas enquanto se afastava, viu pelo espelho que a figura não estava mais no cemitério, e sim no meio da estrada, imóvel, observando enquanto ele desaparecia na escuridão. Desde aquela noite, Eduardo evita passar por Pedra Azul. Ele diz que de vez em quando, durante suas viagens noturnas, sente que algo o segue, sempre à distância, como uma sombra que nunca o abandona. O espelho da fazenda abandonada. Esse relato foi compartilhado por Lúcio, um fotógrafo que viajava pelo interior de Goiás em busca de lugares abandonados para compor suas obras. O que ele encontrou, porém, foi algo que o fez questionar sua sanidade. Lúcio tinha ouvido falar de uma antiga fazenda isolada, conhecida pelos moradores como a Casa do Espelho. Ninguém se aproximava do lugar desde que a última proprietária, Dona Margarida, desapareceu misteriosamente décadas atrás. Segundo os boatos, ela passava horas encarando um grande espelho em seu quarto, falando sozinha como se conversasse com alguém. Curioso e cético, Lúcio decidiu ir até lá. O casarão estava parcialmente destruído, com paredes rachadas e o telhado quase caindo. A vegetação havia tomado conta do entorno, mas o fotógrafo encontrou uma entrada aberta e começou a explorar o interior. Os cômodos estavam repletos de móveis antigos cobertos de poeira e um cheiro forte de mofo impregnava o ar. Ele tirava fotos enquanto caminhava pelos corredores, mas sentiu algo estranho quando entrou em um dos quartos. A temperatura caiu repentinamente e um silêncio opressor tomou conta. No centro da parede oposta, pendurado acima de uma cômoda, estava o famoso espelho. Era enorme, com uma moldura ornamentada, mas o vidro estava manchado e opaco. Ainda assim, Lúcio sentiu um impulso irresistível de se aproximar. Ao olhar no espelho, percebeu que seu reflexo não estava sincronizado. Enquanto ele movia a mão para ajustar a câmera, sua imagem permanecia parada, o observando com um olhar vazio. Um arrepio percorreu sua espinha, mas antes que pudesse se afastar, o reflexo sorriu. Ele deu um passo para trás, mas no espelho, o reflexo avançava. Então, uma risada baixa e perturbadora ecoou pelo quarto, embora não houvesse ninguém ali. Lúcio tentou sair, mas a porta se fechou com força, e a luz natural que entrava pelas janelas desapareceu, mergulhando o cômodo em uma escuridão quase total. A única coisa visível era o espelho, que agora parecia pulsar com uma luz própria. Do outro lado do vidro, figuras começaram a surgir. Sombras distorcidas, com olhos brilhantes, observando-o como presas observam uma vítima. Ele sentiu uma pressão no peito, como se algo tentasse puxá-lo para o outro lado. Com um grito, Lúcio conseguiu abrir a porta e correu sem olhar para trás. Ele deixou a fazenda e nunca mais voltou, mas desde aquele dia, jura que algo o acompanha. Às vezes, quando passa por um espelho, ele vê mais do que deveria, não seu reflexo, mas rostos desconhecidos, observando-o com sorrisos perversos. Curtiu a história? Não esqueça de seguir para mais relatos assustadores.